Depois disso, começo a fazer minhas gracinhas lá pro Fortaleza, dentro da rádio. O cara disse assim, por que tu não prepara um showzinho de piada pra contar na barraca de praia dessa aí? Aí eu digo, tá bom, então. Já tava começando a nascer algumas coisas nesse sentido, de alguns cearenses que subiam no palco pra contar uma piada, outra. Aí eu fui, agradei bastante, já imitava, né? Comecei a imitar. Você imitava quem, né? Imitava Gilberto Gil, é? Fagner e Belchior e Maria Bethânia. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, redescobrir seu lugar. E lá está eu cantando na primeira barraca que eu fui, Dandirei. Aí eu tô lá, ai, coração alado, desfolharei meus olhos. Esse é meu ídolo. Gil? Fagner, né? O ídolo do seu Gilberto, Fagnão. E aí, cara, eu lembro que quando eu terminei esse showzinho que eu fiz, cantei tudo, eu não recebi o cachê porque a dona da barraca chegou e disse assim, dublando meu filho, até eu. Ah, não. Foi, muito engraçado. Era tão bom que ela, é um elogio e ao mesmo tempo uma mão de val. E uma raiva que uma deu. Uma raiva, né? Ficou eu digo, feliz. não senhora, eu não dublei não, é porque eu mandei preparar aí os playbacks aí, a base, sou eu que canto. Aí fui cantar pra ela de novo, pra ela acreditar, pra pagar meus R$60. Muito engraçado essa cena. Mas a recepção do público foi boa, então. Boa. Putz, e aí legal. começa um trabalho em Fortaleza que o bar mais chique quer minha apresentação. Aí eu faço quinta, o cara, não, sexta-feira vem de novo. E lota também. Pô, e sábado tudo cachê lota. já. Cachezinho já bom. Né? E aí aparecem alguns artistas na noite ali, um Belchior que vai me assistir, um Fagner, e fala, pô, tá se perdendo aqui em Fortaleza. Eu digo, pô, ajude a me encontrar, amigo, né? Me leva pro Rio, porra. E a dificuldade era imensa, porque geograficamente, 2 voos por semana só, de Varig, VASP, enfim. Não tinha como, passagens caríssimas, não tinha como chegar. E você teve uma infância boa de brincar na rua? Porque eu ainda peguei essa fase ainda de brincar na rua. Você era de jogar, você era do esporte ou não? Sim, eu fui após eu tenho um corte na minha vida muito brusco, quando minha mãe falece, de repente, com 13 anos de idade, eu tinha 13 anos de idade, a gente era uma relação. Quando você falou com a sua mãe vinha me ver aqui, eu já digo, cadê ela? Pra me beijá-la. Então, assim, sabe, eu tenho uma relação muito sincera, dona Iraí, e respeito pela entidade mãe, sabe? Por essa sagrada figura da mãe na vida das pessoas. Então, depois eu precisei fazer terapia para poder entender isso, porque até uns 27, 28 anos, minha cabeça não comportava essa perda dessa mãe, né? E foi muito brusco, porque eu tinha 13 anos, ela adoece, eu vou para a escola naquele dia que ela está passando mal, ela vai para o hospital, e simplesmente a diretora da escola fala para mim assim, você tem que ir para casa agora. Isso a mãe doente, vai para o hospital, já estado terminal muito rápido, que era um câncer, ninguém sabia, quando morre subitamente. E aí a diretora disse, você tem que ir para a escola. E eu saio andando da escola, quando descobre até... E ao longo eu vi aqueles carros parados lá em frente lá em casa, já tava o circo armado já. Pô. Então, assim, foi muito chocante para uma criança de 13 anos pegar toda aquela... O cara o primo já me puxando para dentro para ver o caixão. Nossa. Aquela pessoa deitando. Você nem entende direito, né? Não, o lance da morte. Foi violento. 13 anos. E então, uma coisa muito louca. Desde que descobriu até a morte foi rápido, então? Foi muito rápido. Muito rápido. E ela meio que escondeu, porque ela sofria muito calada. Ela se escondia, pra não... E Dona Iraí tem uma coisa muito interessante, o público que está nos assistindo aí, ela faz ela era uma pessoa muito, muito religiosa. E o último pedido dela foi para que a Dona Mazé, que ficou ao lado lá com ela no hospital, ela pediu para cuidar dos filhos, cuidem dos meus filhos, porque ela tinha um zelo enorme por esses 3 filhos. E ela diz uma coisa interessante que depois surtiu uma surpresa para a gente. Ela disse, eu quero ser enterrada com a roupa de São Francisco, como voto de pobreza. E isso quando eu chego na sala, que me puxam, porque eu não queria entrar, né? Quando eu vi que a sua mãe morreu daquela confusão, que me puxa, que eu fui ver, tá lá aquela senhora com aquela roupa marrom, com aquele cinto, pra mim foi meio esquisito ver a minha mãe com aquele roupão, aquele negócio, eu fiquei com medo daquilo ali. Então, né? Enfim, mas era o voto de santidade dela, e que hoje eu entendo, e essa devoção por ela. E então, assim, a minha vida tem uma virada de chave aí, que eu começo a entender que eu tenho que sobreviver. E aí eu vi o humor por sobrevivência. Pego todo
esse DNA da família, que era muito feliz, eu digo, eu vou optar por ser feliz. E aí, cara, eu começo a fazer graça, eu começo a brincar com a vida, eu tenho, assim, uma potencial rejeição à morte como ninguém, né? Todo mundo tem, mas Você desenvolveu isso de eu uma maneira até desenvolvi mais... uma blindagem em relação a isso. Eu não posso não me convide a ir para velório não, porque eu não curto, eu vou te fazer rir ou coisa parecida, sabe? Eu não vai. Não vai, essa história de velório... A gente estava até conversando aqui antes sobre o Shaolin, Shaolin, né? cara. Que você, um dia antes, conversou com ele, né? E tal, e parecia uma despedida, né? Ele me abraçou e disse, eu digo, fica aí pra gente gravar amanhã, Shaolin. Não, eu tenho que ir, aquela voz dele aquele negócio dele lá da Paraíba. E o Shaolin vai embora e no outro dia já aconteceu o acidente do carro, já morreu. Então, assim, a morte, ela é súbita, ela é inesperada, é covarde. A gente sabe desses adjetivos todos. Então, assim, vamos viver. Vamos viver enquanto a gente está por aqui para não ser né? E entender os desígnios da vida, que tem começo, meio e fim. Vamos ver o que vai dar depois. Aí, é nesse esquema. Aí, caramba, concurso de cachorro, os primeiros concursos do gay mais bonito, do trans mais bonito. A gente começou a fazer, né? E aí começou a trazer os artistas de boate para dubladores. Foi muito bonito. E são amigos de uma opção deles hoje em dia e agradecem muito. Todo dia era um programa diferente. Mas você tinha que participar de todo o processo ou não? Sim. Eu era o redator final. Nossa, cara. O cara que não sabia escrever, aprendeu a escrever e... Né? Então tinha uma sala de roteiristas? Sim. Ou eram os próprios caras? Não, os roteiristas. Bernardo, Ciro... de Campinas, que depois foram pro Pânico, quando o meu programa Aí acabou. Você pegava tudo aquilo, dava uma mexida, costurava e virava o programa final. Virava o programa final. Tem um programa, tava até vendo ontem, com o Clodovil, que o Clodovil deixa de calçar a sandália da humildade. Não, mas o Clodovil mesmo? Clodovil. Ah, tá. Ou alguém que fazia o Clodovil. Não, o Clodovil mesmo. Sei. E aí Pânico, né? E tá naquela pressão, a audiência do Pânico lá em cima, e o Clodovil... sendo perseguido de helicóptero. Eu lembro dessa fase. E o Vildomar consegue levar o Clodovil num programa para fazer um 5 contra 1, eu apresentando com o Cacá Jag, né? Cacá Jag não, Cacá Rossetti. O Cacá Rossetti, o diretor de teatro. Isso, o Cacá Rossetti, mais umas 5 jornalistas e tal. E naquele programa ele calça a sandália do Show do Tom. Nossa, cara. Os caras correndo no Pânico e aí ele calça... Foi a 36, a gente fez um programa com ele ao vivo, era ao vivo. Sim, tem esse detalhe, era ao vivo, né? Todo dia, segunda a sexta ao vivo. A pressão de ser ao vivo ainda. Você curtia fazer ao vivo? Curtia bastante. Adrenalina pra caramba. Muita adrenalina. Aí a gente faz esse programa e eu tô aqui com um ponto com o Vildomar, o programa tá dando 36 de audiência com o negócio da sandália que ele vai calçar, não vai. Na Record, cara. Aí o Vildomar disse assim, vamos fazer outro programa amanhã, Tom. Aí eu comunico pra ele, eu digo, o diretor tá me falando que amanhã esse programa continua. Aí os bispos toparam e volta o Clodovil pra calçar a sandália, foi muito legal. Nossa. Tem momentos... Você arrebentou de audiência na Record, que legal, cara. Pra caramba. Foi muito bonito o nosso trabalho lá. Aí eu vou pra Los Angeles, saio da Record. Mas por que, então, você tava falando isso, né? Você fica nessa estafa, trabalhando pra caramba. Fez tudo o que queria fazer também? Todos os experimentos. Ou ficou alguma coisa que você queria ter feito? Não. Tudo. Conseguiu fazer tudo. E aí? Tudo. Na tua cabeça, o que passa? Preciso de um tempo? Quando eu chego pra comunicar que eu vou sair, falta um ano, o cara diz assim, vai pra Globo, né? O bispo falou. É claro. A ideia que na cabeça do cara é isso. Se falta um ano e o cara tá querendo parar, é porque quer voltar pra Globo. Vai voltar pra Globo. Eu digo, não vou voltar pra Globo, não. Você vai pra onde? Mas tinha proposta? Não tinha. Não tinha. Eu vou para os Estados Unidos, eu quero ficar um ano em Los Angeles. Tal. Aí ele disse, mas ele não entendeu. Ele disse, mas você tem contrato aqui, cara. Eu digo, não, mas a gente chega num acordo aí. Tem multa? Tinha multa, paga-se a multa. Pesada? Pesada. Paga-se a multa, paguei a multa. Você não aguentava mais um ano? Um ano só? É mesmo? Juro. É interessante, né? Né? Dá um limite no cara. Que louco, de não aguentar, mas não aguento. Você ia... dar um burnout total. Eu não ia fazer nada. Né? Eu ia começar, a audiência cair, eu ia sair num momento ruim. Entendi. Entendeu? Foi melhor pendurar a chuteira. Mas você fez um acordo ou teve que pagar a multa? Não teve jeito? Paguei direitinho, tudo tinha que pagar. Quanto a multa? Uma grana forte. 500 pau assim? Porque, ou não, mais? não.
É troco. Então... Mas! Nossa! Cara boçal, né? Não, mas eu imagino, né? Uma multa de um ano, né? De contrato de um ano. deve ser mais, né? Pô. E ninguém faz isso. Claro que não. Ninguém faz isso. Claro que não. Ninguém sai é o contrário, né? Mas eu sou esse cara. Quando mandam embora, você briga pra receber o que falta, mas não o contrário. Vou sair antes e vou pagar pra sair antes. Eu sou o cara que buscou o chicanismo 10 anos. Isso o pessoal deve ter muito falando. Você é trouxa, não falou? Então. Fica um ano aí encostado, faz o que tá, não é? Exatamente. Que nem aquele jogador que, tipo, falta um ano, eu vou... Poderia ter feito isso, né? Mas ia ser ruim, né? Pra mim não ia legal. Aí ele, tipo, eu ia, sei lá, apresentar o Fala que eu te escuto. Vem na minha cabeça o Luan do Corinthians, por exemplo, né? Que não joga, não é? E tá lá recebendo 1 milhão e tanto. Eu não tava afim disso. Então, fazer o Fala que eu te escuto. Daqui a pouco tava apresentando Fala que eu te escuto, alguma coisa assim. Aí eu digo, não, cara, perdão, desculpa, mas eu tenho Mas os caras ficaram muito putos ou não? Ou entenderam? Quando a gente fechou o boleto lá, ficou quando ele viu a grana e falou, então tá bom. Você já era Tom Cavalcante ou você tinha outro nome? Não, aí... Nos shows. Nos shows, aí quando eu saio da Rádio Povo, que depois tem um concurso na Rádio FM 93, sei. Eram 40 locutores. Eu sou o último a ingressar, exatamente pelo meu jeito mais reservado, mais tímido. Os caras tudo maloqueiros, chegando, já falando aos YC 408, você ligado na parada. Então eu digo, bicho, negócio estranho, eu vou aprender, eu tenho que aprender para fazer igual a eles e tal. E aí eu sou o último a entrar na rádio de madrugada, eu entro de 3, eu só tinha um horário, era 3 às 4 da madrugada. Foi minha oportunidade que foi dada a mim. Mas aquela... e aquilo estava sendo gravado... Músicas mais românticas, aquele esquema Era Good Times, né? Tô ligado. Só que eu me ferrei todinho, Dona Iraí, porque na primeira que o cara disse assim, abriu o microfone, era dar a hora e anunciar a música. Era muito formal. Sei. 3 e 8, vamos tocar Paul McCartney. Você meteu o Paul McCartney. O cara, pau aqui não, amigo. Aqui não, rapaz. Pode tirar ele do ar, É sério? Paul McCartney no dele. Aí você vai aprender inglês, você vai estudar, você vai ver como é que é, porque senão você não entra na rádio. Fui estudar inglês, cara, assim, sabe, com toda a minha vontade, com toda a minha garra. 1 ano estudando inglês, curso que tinha de IB, não sei de quê, aprendendo inglês e enfim. E could have, should have, e aprendi. Aprendi na marra. Pra poder falar o nome das músicas. Hoje ainda estudo inglês, assim, acho um barato a língua, tudo. E tô estudando sempre. E tem essa passagem minha na rádio. Depois nesse período que eu sou admitido, um locutor lá de Fortaleza chega e fala... ele é o João Inácio Júnior, ele tá lá em Fortaleza hoje, ele é uma figuraça. Muito conhecido no Ceará, ele no Nordeste todo. Ele, aquela voz cultural, ele diz... você precisa de um nome pro rádio. Antônio, ele fala assim, Antônio, Tom Cavalcante. Seu nome é Tom Cavalcante agora. Aí eu adaptei peguei pra mim esse nome, então, dado pelo João Inácio, Tom Cavalcante. Foi aí que começou, então. Aí nasce o Tom Cavalcante, tá? Tom Cavalcante, mando fazer pôster com o meu nome, mando fazer camiseta, manda amigos meus na praia. Até assim, então era Antônio? Antônio. Manda amigo meu assim lá no calçadão, né? Onde estava a rapaziada, me chamar. Tom Cavalcante! Né? Eu digo, quem é? Ele é o Tom Cavalcante, né? Porque o rádio ninguém via ninguém, né? Já tava no rádio, então é Tom Cavalcante. Eu digo, levava uns 4 amigos para me chamar de Tom Cavalcante. Ia pro estádio, né? Ou um show, contratava 3 fotógrafos. Quando eu entrava, era fotografando já. Dizia, quem é essa celebridade, né? Tom Cavalcante. É o Tom Cavalcante. Cara, é muita coisa na minha vida. É muito interessante como eu passei por várias fases. É muito Parece importante. que você viveu várias vidas mesmo, né? E aí Começo, eu saio do Nordeste Rural, fico ali pela FM, fico mais pela FM, e aí soube que o Chico Anísio vinha fazer um show em Fortaleza, no Centro de Convenções. Eu sempre muito interessado em ganhar vida, dinheiro e ganhar meus trocados, eu já estava gravando comerciais nessa época, da rádio. Sei. Pra rádio. E pra TV. Mas isso te pagavam por fora? Pagavam por fora. É? E aí eu conheci um cara muito especial, Denilson Santos, que era o rei da voz em Fortaleza, que dizia assim pra mim, eu vou te levar pra esse mundo aí. E aí eu comecei a ser um baita de um profissional de gravar comerciais. E dava uma grana legal, comparado com o salário da rádio, né? Maravilhoso. Chegava muita coisa, a demanda era grande. E nessa daí, chega pra mim o texto do Chico Anísio.
Do show? Do show. A hora caiu na minha mão. O cara disse assim, tu quer conhecer o Chico Anísio? Tu já vai gravando aqui, já é um começo. Vai que um dia ele ouve, né, vai saber que foi tu que gravou isso aqui, tu leva pra ele no hotel. E assim foi feito. Gravei nesta quinta e sexta, Chico Anísio no Centro de Convenções e tal. E guardei aquilo. Não, só pra dar uma... Porque tem muita gente nova. O Paquito, por exemplo, nasceu em 2001, tem 21 anos. Vamos dar um contexto de quem era o Chico Anísio nessa época, né? Ele até hoje é o cara, mas ele é um cara que fazia um programa em todos os personagens. Sim. Um cara inteligentíssimo. Eu acho que era o cara que todo mundo admirava, não era? Você tá tocando num ponto muito, muito delicado em relação a essa percepção que que eu me cobro muito. Como pessoa, de saber quem foram os nossos ídolos. Exato, mas o Brasil não tem ideia do tamanho do Chico Anísio em relação ao humor. Não tem. Nos Estados Unidos, os caras pegariam esse cara e ia ter museu, ia ter não sei o quê. Sem dúvida. Porque você vê o que os caras fazem. Agora, o Chico Anísio, o que ele representou aqui pro Brasil... Ele é literalmente, tá? Sem nenhum exagero, dentre os 10 maiores comediantes do planeta... Ele está dentro desses 10. Concordo plenamente. Ao lado de Chaplin, de Groucho Marx, de Monty Python. Porque não é uma coisa que aconteceu no momento. A carreira dele é toda sólida. É uma coisa absurda. E a originalidade dele é de ter feito 213 personagens, é única no mundo. Então, eu tava tentando lembrar alguém que... No mundo. Você vê Ed Murphy fazendo aquele filme dele onde ele faz o pai e a mãe. Nos Estados Unidos isso é um pouco raro. Tem Jerry Lewis faz um personagem aqui, eu tô ali também e tal, mas... O Babá Quase Perfeita também. O Robin Williams. O Robin Williams faz uma mãe, para o americano aquilo ali é demais. Então, imagina ele assistir um programa como o do Chico, que ele fazia todos os personagens e às vezes contracenava com ele mesmo época, no começo, né? Quando começa a ser feito, ele já... Eu acho grandioso e acho bem interessante que a galera mais nova procure buscar como curiosidade de cultura. É muita cultura que você vai buscar. É por isso que eu digo que quando um artista morre no Brasil, não é? O legado dele fica esquecido de certa forma. Não é? Por mais que ele faça, as pessoas não respeitam aquele gigante. Ele dentro desse contexto, ele continua sendo o maior comediante que já passou pela história, ao lado de Ronald Golias também. Exato. Que era um maluco monstro. Que todo mundo que vem falar do Ronald Golias também fala de como ele era dos bastidores. Genuinamente fantástico. Costinha, enfim. Aí, só pra terminar... Mas foi legal, eu queria só dar esse adendo pra... Tipo, você encontrar esse cara já, entendeu? Pois é. O Chico Anísio, que é o cara que você sonhou um dia encontrar, imagina. Muito atrevimento meu querer conhecer Chico Anísio, mas eu com 23, 24 anos, o que é que acontece? Na cabeça da gente, ele diz assim, se ele é do Ceará, né? Então quando ele souber que tem um cearense aqui, e na real não tem nada disso. Quando eu encontro o Chico Anísio, que eu falo pra ele que eu tenho vontade de ser um comediante, a primeira coisa que ele me diz assim, quando ele em silêncio ouve, ele vai dizer pra mim, depende de você. E pronto, é isso. Né? Não tem essa intimidade romântica. Eu sou amigo do Vilela, o Vilela vai me dar oportunidade, eu vou brilhar. Não. Você vai dizer pro cara, depende de você, irmão. Entendeu? E quando ele falou isso, bateu na minha cabeça como um chamamento. Eu digo, realmente. Vai depender de mim, do meu esforço, da minha disciplina de chegar lá. Mas como que foi? E aí você faz o comercial pra ele e aí tem um show. Aí junto a fitinha, pega a fitinha e descubra onde ele tá. Fita cassete mesmo, assim, daquelas antigas? Antiguinha. Junto com algumas vozes que eu já fazia de personagens, né? Edita. Fazia o velho. 98 anos de idade, o homem quando envelhece, o saco cresce, o pinto a mulher. A mulher oferece, ele agradece, não presta, só se eu pudesse, acaba morto na fila do INSS. O quê? E aí juntei a porrada de voz que eu fazia, já exercitava aquilo, até por causa do FM, que nos intervalos eu ia pro estúdio ficar gravando só isso. Sei. E fez esse compêndio, localiza o Chico Anísio através de uma menina que era minha vizinha, que eu nunca soube que a Ana trabalhava como secretária do primo dele, de uma construtora em Fortaleza. Nossa. E eu tô sentado na calçada de bobeira, esperando assim, onde é que esse homem vai se hospedar para me levar a minha fita? E naquele dia eu na calçada passa a Aninha, boa tarde, tudo bom? Fazendo o quê? Foi pra rádio hoje não? Aquela coisa de bairro, bem subúrbio. Eu digo, não, eu tô aqui
torrando a cabeça, como é que eu faço pra encontrar o Chicanísio, que ele vem a Fortaleza aí. Ela é mesmo? Você sabia que eu trabalho com o primo dele? Aí eu digo, como? Sou secretário do Jairo, primo dele. Eu digo, é. Aí eu já me levantei, eu digo assim, Aninha, não tem como Dá um jeito. me levar a falar com o primo dele e tal. Ela falou com o Jairo, fui recebido por ele para saber onde o Chicanísio ia ficar. Ele me recebeu friamente assim, ele, na dele também, com razão, ele disse, meu filho, você acha que eu vou... Chico, o monstro, né? Que ninguém tinha acesso àquele cara. Você acha que eu vou parar os 10 dias que o Chicanísio vai ficar na praia para dizer que tem um cara que quer ser comediante para atrapalhar o repouso dele? Claro que não. Putz. Claro que não, sabe? Não é oportuno, não é o momento. Eu digo, E então, como te bateu isso na hora? Aí eu voltei. Quando eu tô saindo, a Aninha veio para mim e me deu só o endereço no papel. Aqui, ó, pá. Ela deu, ela descobriu e pá na minha mão. Eu digo, deixa comigo, porque aqui, agora eu sei fazer, eu vou fazer desse limão uma limonada. Exato. Peguei o carro do meu pai naquele sábado, sabendo que ele já estava em Fortaleza, uma praia distante, Caraí. Ele estava casado com a Regina que foi ex-frenética, estava com o Bruno Mazeu, estava com o André, tudo pequenininho assim. E eu vou naquela casa, naquele número 1000 e tanto, lá naquela mansão desse primo dele, da construtora, para o carro assim, uns 20 metros, venho andando meio que espionando, né? Cara, ele tá na piscina sentadinho assim num deck. Eu olhei assim ao longe, assim, aquele cara. Imagina o cara ver um homem da televisão, né? Imagina que você nunca... A garotada da internet hoje do nosso mundo não vai entender. Porque hoje tá tudo muito fácil e tal. Mas você só via pela televisão. Ou se fosse no show, para ver presencialmente. Quando eu vi aquele ídolo, aquele gigante lá, aquele em pessoa que eu vi de longe sentado assim, eu digo, ele tá se mexendo. Ele tá se mexendo. Mexeu de sunga? De sunga. Eu digo, aí ele colocou o pé na água e eu olhando assim, e o cara me pegou aqui pelo braço, parecia um cara assim, o que é, hein? Eita. Eu digo, não, eu ia falar, o cara, não falar com nada não. Foi me puxando, aí ele me viu. Deus fez com que ele me viu de longe e falou assim, o que é? Assim, de longe, uns 40. O que é aí, ó? Eu queria falar com o senhor. Aí disse, pode deixar o garoto entrar. Aí acabou. Aí foi meu... Com essa voz. Assim. Meu irmão, ali foi Deus, anjo da guarda, tudo que foi santo. Sabe, minha mãe que tá no céu, enfim, na época, que me empurrou para aquele olhar dele. Mas você fala que você é calmo. Nessa hora também você tava calmo ou deu uma... Deu uma excitada. Tremeu as pernas. Deu uma espécie de um estresse gostoso no sentido da excitação mesmo. Sei, deu uma adrenalina. Tá. Adrenalina, o cara me viu. Aí eu entro, o que é? Eu digo, não, porque eu sou... Fui logo botando pra fora, eu sou um artista aqui local, gravei seu comercial do show, trabalho na rádio, e aí ele disse, senta aí. Aí eu sentei e o que você faz, Mário? Eu digo assim, eu tenho vozes, que eu faço tipos. O Chico sempre foi muito interessado em quem escrevesse para ele. Ah, é? Sempre à procura de redatores. Tá. Ele disse, você escreve? Eu digo, sim, escrevo também. Olha, escrevia? Mentira. Claro, nunca tinha visto nada de escrita. Você dança? Você também. Sapateiro? Também. Eu faço poporismo. O que ele falar, você quebra, já toba com a cabeça do pinto, quebra também, coco, tudo. Aí eu digo, eu tô com um gravador no carro, eu posso ir buscar pro senhor ouvir? Ele disse, vai pegar. Aí sim, quando ele disse, vai pegar, aí deu uma cegueira em mim, assim, eu meio que saí levitando, assim. O caminho mais longo do mundo até o carro. Eu não sei como é que eu fui ali naquele carro, trouxe aquele gravador grande, assim, debaixo do tipo esse daqui, ó? Maior ainda? Desse CCE, assim. Tá. Assim. No local que ele tava, tudo tem, né? Tudo vem de encontro à tua sorte. Tinha uma tomada, eu liguei ali. Tem essa também, né? Não era pilha. Na praia? Na praia. Casa de praia, uma tomada na varanda. Qual a chance, né? Aí eu liguei, quando acendeu a luz do on, aí eu aí começou, voz de mulher, voz de menino, voz não sei de quê. É você que tá fazendo a voz também? Eu digo sim. E pei. E ele, Vilela, ele terminou aquilo ali, assim, uma coisa assim de uns 2 minutos, 2 minutos e meio. Ele mesmo deu um stop, assim. Ele olhou pra mim e disse, quer trabalhar comigo? O quê? Aí não existia a palavra sacanagem ainda na época, não. Eu disse assim, você tá brincando comigo? Você tá de sacanagem. Eu ia dizer, né? Sacanagem. Se tivesse essa palavra Quer me matar, porra?
foda, né? Aí ele diz assim, quer trabalhar comigo? Desse jeito de boa. Porra. Aí eu fiquei destreinado. Aí eu digo assim, o senhor tá falando, o senhor tá brincando comigo, né? Eu tô falando sério, pô. Você vai procurar, isso era dezembro, você vai procurar em final de fevereiro do Rio. Era quando? Isso era 83. 83, tá. Você vai procurar no final de fevereiro do Rio, vai lá na Globo e procura. Só isso. Sem telefone, sem nada. Ele disse que eu chegasse na portaria da Rede Globo, procurasse Eduardo Sidney, que era o redator-chefe. Ou Stepan Essessian. Sei. Um desses dois. Procura o Stepan e diga que eu mandei você lá. Eu digo, tá bom. Tava palavrado aquilo. Eu saí dali, agradeci, fui embora e fiquei zoado. Eu fiquei assim, quase que eu não chego em casa. Acho que eu parei o carro assim, 5 vezes eu parava o carro e ficava assim dentro do carro. Assim. Ele, sabe o que ele falou? Eu não sei se ele falou. Se ele falou que eu ia pra me aparecer lá, peraí, mas ele falou assim. Falou fevereiro. Fevereiro, nome dos caras. Aí cheguei em casa, falei pro meu pai, o papai não acreditou muito, né? Puto, porque eu tinha saído no carro dele, escondido. E aí começa uma novela de 82 a 92, começa uma busca de... Aí eu consigo a primeira passagem em 83, no avião da FAB, que eu tinha um tio, Vanderlei, que era da FAB. Na FAB eles têm essa... Era muito caro mesmo a passagem? Muito era caro, tipo absurdo. Caro. Muito luxo, sei, né? Sei. Glamour, bandejas com champanhes, cristais dentro de aviões e tal. E aí eu consigo uma passagem num Bandeirantes da FAB num voo de instrução. O quê? O cara disse, se quiser ir pro Rio para descer Fortaleza, base aérea da Ilha do Governador, para viajar num voo de instrução com os militares, é isso aqui. Eu digo, eu tô dentro, irmão. Sabe? Tô dentro. Sem cara novo, não tem coragem para tudo, irmão. E como que é um voo analógico, um voo totalmente analógico, tá? As cadeiras assim, 6 machos de frente, assim, mais 6 de frente, né? Viajando numa turbulência num Bandeirantes, num avião pequeno para chegar no Rio de Janeiro, 8 horas de voo. Nossa. Com 4 horas para chegar na Bahia, ele pousa em Ilhéus para abastecer, quebra o trem de pouso. O quê? Aquilo arrebenta lá. E aí, para trocar aquela roda, foi trocar lá para as 7 horas da noite. O cara que era o vizinho que avisou que um amigo, que era assim, né? Tá indo aí um garoto do Ceará, tá para tu receber em Niterói e tal. O cara foi me buscar 3 vezes de Niterói na Ilha do Governador. Aí ele foi dado como um avião tinha caído. Porque não tinha comunicação, não tinha, né? Cadê o avião que chegava às 5 horas da tarde? E aí, quando foi 4 horas da manhã que eu cheguei, 5 horas, liguei pra casa do cara em Niterói. Depois telefone de uma fixo, hora, né? Aquelas coisas. Cara, veio puto, meu irmão, ó. Tipo assim, porra... fazendo um favor aí. Que mala foi que arrumaram pra mim desse negócio, cara. E ele tinha que, né, comprometido com o vizinho lá dele, meu amigo também. Aí ele me busca, o tio Inácio, que hoje eu chamo de tio, né? Que a gente se tornou amigo, ele acalmou comigo, né, depois. E eu fico morando na casa dele um pouquinho ali, um mês, e todo dia Rede Globo. Só que eu chegava na portaria da Globo, com 23, 24 anos, aí chego aqui pro Vilela, boa tarde. Simplesinha, camisinha fudida, eu tenho um encontro com o Chico Anísio. Ai. Não dá pra acreditar, né? Claro que não. Quantas pessoas falavam a mesma coisa? Como assim? Aí o cara, o porteiro... Deixa eu te falar uma coisa, Chico Anísio, cara, não é assim não. Chico Anísio não tá nem... A gente nem vê o Chico, ele desce lá pela garagem por trás, ele grava aqui coisa pro Fantástico, ele vai pra Cinédia, não tinha ido pro Projac, ele vai lá pra Cinédia gravar o programa dele. E eu digo, não, mas nem aqui que ele vem gravar. E o cara, mas não é assim, amigo. Putz. Aí eu ali na padaria Século XX em frente, ficava por ali e tal. Tentando ver se encontrava ele. Mas ainda assim, perspectiva 0 à esquerda e 0. E voltava no outro dia. O dono da casa. E aí, falou com o Chico Anísio, tá tudo certo, tu já vai organizar aí já a minha entrada, a gente vai ter que assinar contrato na semana que vem. Não, senão ele botava pra fora, né? Você vai embora. E em Fortaleza também mentindo pro povo de Fortaleza, né? E expectativa criada, absurda. Pessoal da rádio, né? Que eu trabalhei na rádio, eu saio da rádio para ir pro Rio, grande artista. Claro. Chego em Fortaleza depois de um mês, os amigos mesmo da rádio, né? Do jornal, os editores-chefes. E aí, Tom? É de cara, conheci lá o Chico, maravilha. Vou começar a escrever para ele mês que vem e tal. Nessa inocência, sim, o cara tinha... Tá aí uma pauta boa pra gente fazer. Primeiro o Cearense, depois de Chico Anísio, depois do Renato, a ingressar na Rede Globo. Putz, e aí? Lá está o repórter lá em casa de manhã cedo, ó. E haja eu mentir, meu irmão. Haja eu mentir. Como é o Chico Anísio? Não, ele vai querer... Ele me pediu para fazer personagens do Azambuja, do Painho, né?
E também, concomitantemente, eu vou estar atuando também, ingressando ali naquele mundo. Não sei de onde foi que eu tirei essa história, né? Eu estava tão apavorado que eu comecei a mentir. E aí, eu volto para o Rio de Janeiro. Eu fujo de novo. Volto para a rádio, ganho um dinheirinho, fujo de novo, pego uma passagem de R$10 contigo, R$10 contigo e volto para o Rio de Janeiro. Mas não tinha ninguém, você conhecia ninguém, um caminho que encontrava? Não tinha. Nada. Não tinha como. Que desespero, cara. E aí vai passando o tempo. Na tua cabeça, qual que é a única alternativa? É encontrar ele mesmo. Encontrar ele. Aí eu vou no jornalismo da TV Verdes Mares, falo com a Sandrinha disse assim, eu tô indo pro Rio o mês que vem, eu digo, eu vou também. Aí entro no jornalismo da Globo, conheço o jornalismo todo da Globo. Você consegue entrar então na Globo? No jornalismo. Tá. Mas, e pra linha de show, como é que faz? Aí o cara, não, tá tudo fechado, aí os estúdios aí e tal. Teatro Fênix. Sei. Conheci o Teatro Fênix, mas cadê Chicanísio? Que tava em Miami, fazendo show com o Luciano do Vale, não sei o quê. Que tava em Nova York fazendo show no Carnegie Hall. E isso já 84. E nada. E eu 84 já? É. E eu voltava pro Rio, ia de novo e tal. Aí, 85, aí chega 85, eu ficava indo e voltando. Trabalhava na rádio, pegava férias e voltava. 85 eu me aproximo do Fagner, através de um show que eu fui fazer, que eu subo num show gigantesco, o contratante, que era amigo dele e meu, faz uma brincadeira com ele, já imitando o Fagner, né? Tudo, com a banda do Fagner, é anunciado o Fagner, no começo de uma praça pública com 15, 20 mil pessoas. Raimundo Fagner! Aí eu entro, eles seguram o Fagner lá embaixo. Tá. Fagner igual um siri dentro de uma lata puto, a saber o que foi aquilo. E eu tô lá, o aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras. Aí sobe o Fagner assim, ó, com o olho desse tamanho pra mim, assim. Tempo de me chutar do palco. Puto da vida, fez assim, ó. Fez assim pra mim, ó. Aí eu digo, não é culpa minha não. Foi aí o contratante aí, o João Carlos. E aí depois a gente fica amigo, mas teve esse estranhamento. Teve estranhamento logo no começo. O cara ficou puto, falou, o que o cara... Aí o Fagner fica sabendo da minha história e diz assim, vai pro Rio que eu consigo pra ti. Mas ele tinha uma proximidade com o Chico? O Zico. Com o Zico, a ponte seria olha isso. Zico, Fagner, Zico Chicanísio. Porque o Zico, o filho do Bruno, jogava no futebol clube do Zico lá, que hoje está expandido pelo Brasil todo, as escolinhas. E aí quando o cara, de pronto, esse é outro anjo na minha vida. São os anjos que aparecem na vida da gente. Quem? O Zico. Que o Fagner chega no Rio. O Zico teve semana passada com a gente, cara. Que figura. Eu encontrei ele no voo, que eu tava voltando. Sério? Encontrei ele no voo. Tava fazendo lá os 70 anos. É um gentleman, é um ser de luz. É outro também que, sabe, eu fico ali no YouTube vendo aqueles gols do cara, aquele monstro, sabe? Nossa, cara. Eu falo que o Messi é um protótipozinho dele. Né? O Messi é uma geração toda, né? Ele e o Sócrates. Meu Deus do céu. Tony Cerezo e companhia. Reinaldo. E Éder. Brincadeira. Aí o Zico liga pro Chicanísio, rápido. O Zico, deixa comigo aí, bicho, que eu consigo pra você. Aí o Zico liga, no domingo tem o jogo, lá vai eu. O jogo do... Lá no campo, do campo do Zico. Lá. Lá chega eu com o Zico e com o Fagner, passando na casa do Zico. Aí... Chega, tá lá o Chicanísio em pé, aí o Zico diz assim, ô Chico, pode trazer. Tá aqui, não tem problema não. Opa. Fabi, querendo... A Fabi, querendo passar desapercebida aí. Valeu. Fabi. Aí o Zico... Obrigado, Fabi. Aí o Zico diz assim, tá aí, ô Chico, tá atrás de ti aí, ó. Tá 4 anos atrás de ti, não te encontra. Ele falou isso. Não te encontra. Eu digo, 4 anos, cara. 4 anos. Isso é que é persistência, velho. Celular zero. Internet zero, WhatsApp zero. É mesmo, nada. Cara? Como você vai conseguir? Nada. O cara não te passou um telefone, não passou um contato. Mandou ir na Globo, né? Botou o moral dele que ele era, né? O pai da Globo lá na época. Vai lá, eu digo que eu mandei. O cara não tive essa credibilidade. 4 anos, velho. Aí o Zico. Aí o Chico olha pra mim e diz, onde é que você andava, porra? Comigo. Eu digo, eu porra de você. Você não foi procurar a pessoa certa. Eu digo, fui na portaria, tentei, já tá 4 anos nesse negócio. Aí ele diz assim, tá bom, então, agora tá aqui meu telefone daqui de casa aqui e tal, não sei o quê. Aí o Zico diz assim pra mim, olha só, Tô, se der certo essa parceria aí, eu quero 10% disso aí. Até a gente brinca com isso. Ele e o Fagner querem 10% desse sucesso meu e tal. E aí, cara, o Chico, me reúno com ele,
Onde? Na casa dele, É lá no mesmo? Rio São Conrado, já me sentindo, já tomei um café com ele, né? Assim, nas nuvens, né? E a matéria que eu tinha dado, só me lembrei da matéria, de graças a Deus. E aí? Não chegou nele? Não chegou não. Tá. Chegou não. Jornal O Povo, Jornal Diário do Nordeste, Cearense, Novo Cearense na Rede Globo e tal. Graças a Deus não chegou nele. Eu tenho até guardado lá em casa esse Sim, não, você falou, não sei o que você vai me passar, mas era bom você passar exatamente isso aqui que eu falei, ó. Que escrever esses personagens, fazer umas aparições. Nossa senhora. Aí o Chico me dá uma missão. Porque eu não tinha dito lá atrás que escrevia. Que escrevia, você falou. Aí ele diz, olha, vai começar, você vai escrever pra mim 2 painhos, tá? E o Azambuja e um Tintones. Aí não precisa escrever todo não, mas você vai escrever alguma coisa. Aí eu mandei. Como é que eu mandei? Você não sabia como... Não, mas aí eu chamei o Nonato Albuquerque, que é um grande jornalista do estado do Ceará, professor de português e, enfim, um escritor, né? E apresentador de TV. E o Nonato disse assim, tá na mão. O que é pra escrever? Um talentosíssimo. O Nonato, ó. Era pra escrever uma sketch inteira, assim? Um sketch. Ele escreveu 2 painhos, escreveu um professor Raimundo, escreveu mais umas coisas. Eu peguei e mandei pelo malote da Rede Globo do Ceará pra lá. À noite o cara ligou lá em casa, o Eduardo Sidney. À noite. Quem recebia os roteiros? No outro dia à noite, né? Porque eu levava 2 dias pra chegar. Recebi o roteiro. Escuta, o Chico amou. Olha. E quer mais texto. Ele quer agora que você escreva uma Salomé pra ele, não sei o quê. Porra. Aí eu digo, vixe, nossa senhora, como é que faz agora? Cara, é tudo em cima de mentira, velho. Mentira, se caísse um dia. Aí eu disse assim, porra. O negócio foi escalando. Foi aumentando. A minha Mas a aposta também. E abrindo. Vai abrindo os caminhos. Não pode voltar. Tava se abrindo, aí a responsabilidade agora é de correr atrás do prejuízo. Exato. O que é que eu fiz? Aí eu ficava acompanhando o Nonato escrevendo aquilo ali. De olho, de como é que faz, minha Nossa Senhora? Como é que escreve isso? Como é que roteiriza isso? Como é que começa um texto? Como é que fala, né? Essa mecânica aqui toda de diálogo, de tudo, e pausas e tal, e caí dentro para aprender aquilo. O Chico manda uma passagem para mim ir pro Rio, porque ele quer uma reunião com os roteiristas. Sei. Eu vou no meio do bolo, né? Mas até então já estava ganhando alguma coisa? Já, ganhava lá um dinheirinho, já que ele mandava lá para Fortaleza. Cara, e não tinha fax nessa época? Tinha que mandar pro fax. Tinha fax também. Tinha um fax. Com aquele mimeógrafo, aquelas coisas. E aí eu vou pro Rio, nessa da reunião, e olha que interessante, há um outro contratempo que eu chego na porta da Globo, mas sou barrado. O cara disse, não, mas eu tenho reunião com o pessoal. Mesmo tendo reunião? Sim, o cara disse assim, ligaram lá, não tava ninguém na sala, eu fiquei ali meio que marcando bobeira, tive que voltar para Niterói, de novo para casa do Inácio. Aí no outro dia voltei, foi que eu encontrei o Stepan na Von Martin ali. Sei. E o Stepan não me conhecia, aí eu pedi, Stepan, boa tarde. Que eu vim do Ceará para uma reunião aqui, e o Stepan, como é seu nome? Eu digo, Tom Cavalcante. Ele disse, porra, você que era um velho, cara, que o Chico fala tanto de você, diz que você escreve tão bem, ó. Você escreve como um velho. Você escreve como um velho, cara. Eu digo, pois tiro de letra, né? É o talento. É o talento. Aí ele disse, não, então vamos entrar. Aí entrei. Interessante que nesse dia, quando eu tô entrando pela primeira vez na Globo oficialmente com o Stepan, né? Sei. Que coloca o crachá em mim, vem saindo o Boni. O Stepan para e olha assim pro Boni. Ô Boni, esse garoto aqui, o Chico tá apostando nele, ó. Cara, os caras já estão falando de você. Porque ele faz muitas vozes e o Chico acha que ele tem muitos personagens e escreve também. Aí o Boni disse, boa sorte, boa sorte. Eu conheci o Boni naquele dia ali, boa sorte. Entrei, sentei na reunião e tal. Quem tava do meu lado? Arnold Rodrigues na reunião, tava Guiarone, tava Enfio, irmão do Betinho, que escrevia pro Chico Augusto. Escrevia pro Profeta, aquele Profeta. Sei. Pô, bom pra caramba. E... O Profeta era só no Fantástico ou tinha no programa dele também, no Chico City? No Fantástico tinha também um quadro do Profeta. E aí eu, no meio daquilo ali, quando terminou a reunião, eu digo, rapaz, eu vou pegar uma porrada desses textos aí e vou levar comigo. Pra aprender, né? Ficar lendo. Aí fiquei ali visualizando aquilo, estudando, comprei uma maquinazinha pequena de datilografia, pequenininha, ficava treinando, copiando, aprendi, cara. Aprendi na marra, né? Eu digo, dessa bronca eu já escapei. Claro. Começou meus textos a aparecer realmente, o Nonato Albuquerque, eu sou eternamente grato a esse cara que deu esse pontapé na minha vida. Nunca quis receber nenhuma agulha minha, só amizade. Muito legal isso. É um cara que se não escrevesse naquela hora, mas é um cara que pode contar comigo pra tudo, no resto da vida ele sabe disso. E aí eu fico ali pelo Chico,
começa aquela fase boa da escolinha, eu tô frequentando, volto para Fortaleza, mas aí volto para o Rio e começa a crescer o olho para a escolinha. Eu digo, puxa, eu podia entrar nessa escolinha. A aí. escolinha, ela acontece que ano? Que ela... Ela tá estourada em 90. Tá. 90, ela tá pegando fogo nessa da Caatinga. Até então você só tava escrevendo? Só escrevendo. E nesse período o Chico tá com a escolinha no ar e tá com... Ele cria a TV QCV. Ficou 1 ano e pouco no ar só, não funcionou muito não. Tá. E era TV QCV, que ele fazia alguns personagens lá, não funcionou. Mas mesmo assim eu fiz umas aparições, as minhas primeiras aparições, como figurante. Tá. Dentro daquilo ali. E agradou, porque eu fazia lá uns tipos, umas brincadeiras, uma mulher e tal. Alguma coisa assim muito, muito despretensiosa, mas agradou ali o grupo que estava dentro, né, de roteiristas e tal. E aí eu fico buscando a coisa da escolinha. Aí eu digo assim, não, eu tenho que ir pro Rio, cara, eu não posso sair de perto não, porque eu tô sentindo que vai acontecer. O Chico dizia assim, um dia você acontece, você fica aqui por perto e tal, não sei o quê. Aí eu alugo uma kitnet lá em Niterói, já morava lá com o Inácio. Niterói é longe do... Pra caramba, né? Longe, né? Lá pro Jardim Botânico, de ônibus, passar a ponte toda, 996, Charitas, Jardim Botânico. E aí, cara, ou pela barca, né? Rio Niterói. Eu alugo essa kitnetzinha muito simples, fico na kitnet e todo dia de manhã eu tava na Globo. Todo dia de manhã eu tava na Globo. Todo dia eu tava na gravação da escolinha. A Clara tem até umas... Não era pra você estar. Você não precisava estar lá. Não, tá. Você ia pra aprender. É tipo... Sabe? Quem é visto é lembrado e quem não é visto não é lembrado. Eu tô ali do lado. E a época que o Nerso tava explodindo. Tá. E aí o pessoal começa Costinha, Rony Cócega, tudo fazendo amizade. Você faz o quê, garota? Aqui que você anda todo dia vem aqui. A Cláudia também, uma vez me pegou pelo braço. Chico, esse menino aqui, o que é? Que é um amuleto, um fantoche, um boneco, o que é? Todo esse rapaz tá aí. Aqui, né? Como é que é aqueles bichos de torcida organizada, né? Aqueles bonequinhos lá. Aí eu digo, não, eu tô aqui, eu tô vendo o filme. Eu acreditava muito em mim. Você se via fazendo aquilo lá? Via. Eu vi, se eu entrar aí, eu dou um nó nesse negócio aí. Porra. Aí, louco por aquilo. Aí 90, aí já vai já tá no número de 90, 91, né? Aí, 91, ele diz assim pra mim, como é aquele personagem do velho que você mostrou lá em Fortaleza? Aí eu faço pra ele, manda fazer roupa, tal, texto. Eu vou... Venâncio, como é que tá lá no Ceará? Não sei o que, e eu ia lá fazer. Ia fazer o texto, maquiagem, tudo velho e tal. Aí, 91, quando é assim, março, o Chico vem pra Fortaleza, eu venho com o Chico pra Fortaleza. Não, mas esse velho você chegou a fazer, né? Não. Por que não? Não, o Chico não virou. O Chico achou que mas não. Mas chegou a gravar alguma coisa? Não, nada. Só vestir a roupa dele, o pilotozinho, nada. E o que você acha? Foi melhor não ter? Foi Deus, né? Que... não ia funcionar não, irmão. É mesmo? Não ia não. Ia ser engraçadinho, mas não ia ser igual o João Canabrava. Não é um que ia marcar. Você vê como são as coisas, né? Mas na época você ficou meio... Fiquei chateado, fiquei mal. Aí o Chico vai pra Fortaleza, eu digo assim, eu vou pra Fortaleza. Tô fazendo nada aqui. Tava com a passagem de volta, aí peguei o avião, vim com ele pra Fortaleza, conversando no avião, fazendo amizade, né? Querendo aumentar esse laço de amizade. Aproximar e entender qual era dele em relação a mim e tudo. Aí ele vai jantar à noite, eu tinha um comercial pra gravar, eu fui com ele gravar, do pessoal de imóveis lá do Ceará. E aí à noite eu tô jantando com ele, e um amigo meu do lado, na peixada lá, fala assim, Tom, por que tu não mostra pro Chico aquele bebo que você faz? Ele não tinha visto ainda. Na fita não tava? Não tava. Ah, você não tinha na época? Não, tinha, ou mas você achou que não... Achei que não valia nada. Ele disse, você tem um personagem bêbado? Aí eu digo, que é que ele associou? Aí eu fiz um bêbado pra ele. Ele disse, você vai estrear com esse personagem da escolinha, cara. Porque vai ser uma revolução bêbado dentro de uma sala de aula, ó. Na cabeça dele. Vai ser demais. Só preciso falar com o Boni para ele permitir. Aí convenceu o Boni. Aí ele viaja, eu volto com ele. E aí passado um ano, passado menos de um ano, março, abril, maio, junho, outubro eu estreio. Mas o que você mostrou para ele era muito próximo já do Canabrava ou não? Já. É? Já, porque eu fazia nos shows em Fortaleza. Então eu tava bem azeitado. Entendi. Tava bem agitado. Já tinha todos os gatilhos de engraça com ele. Né? Daquelas piadinhas boas, daquelas coisas de mijar no pé do segurança meter a mão na minha cara, eu dizia assim, pô, tá dando um choque da porra. Essas coisas, ele foi gostando dessas coisas e tal.
E aí estreou na escolinha de uma forma assim, muito, ao mesmo tempo, todo um esforço, todo quando ele fala meu nome, porque era aleatório, né? Ele ficava chamando... Você não sabe... Ninguém sabe Ninguém sabe quem ele vai chamar. É? Não tinha um roteiro da ordem? Não. Pô, aí emoção, né? E eu lá atrás, o que é que eu fiz? Mas podia não chamar também? Podia não chamar. Sério? Podia deixar para outra semana. Putz, tá. Né? E aí ali tá uma turma sentada e eu tô lá atrás. Aí daqui a pouco ele olha assim para mim. Cana Brava, temos um novo aluno aqui na escolinha. Aí eu... E aí? Aí eu meti a mão na boca, sem nem deixar ele... Você cortou ele? Cortei ele e disse, criança, mas com vergonha, que nasceu, não era Raimundão, gente fina e não sei o que. Narrei, peguei o nome de todos os alunos da escola, ele narrei, e no final eu disse, qual é a minha nota, gente fina? Bêbado, né, fazendo bêbado. Todo mundo rindo, cara. Aplaudem, eles aplaudem, tá? Foda. Aí quando eu sentei naquela cadeira ali, que ele chamou o próximo ali, pra mim ali eu... Fechou um ciclo na tua cabeça, assim, passou um filme. Baixei a cabeça ali e meu Deus do céu, sabe? Eu e Deus ali naquela oração. Que emocionante isso, uma velho. Coisa que baixou em mim assim, de ponto. Agora te aquieta, sabe? Te acalma, você conseguiu, fica quieto. Depois de 10 anos ali, muito emocionante. E, enfim, aí espíritos de luz, assim, que me iluminaram naquela hora foi muito, muito forte. Muito forte. Aparecer também nacionalmente, ainda em Fortaleza, quando começa os showmícios. Sei. Como eu tô na rádio fazendo minhas gracinhas na rádio, o candidato da época era o Tasso Gereissati. Sei. Aí eu recebo um convite para apresentar o comício. Só que no comício, eu começo a aprender a atenção daquele público, eu começava a fazer graça. Então, assim, começou a reunir o pessoal... a criar um sistema dos candidatos majoritários só subirem no palco depois que o Tom Cavalcante fizesse esse chamamento. Amaciasse. E ali eu segurava aquelas plateias gigantescas e tal. E aí, poxa vida, eu comecei a... Pô, isso te deu uma rodagem, né, cara? Total. Pegar público que não foi lá pra te ver, né? Em cima de caminhão. Em cima de caminhão também? Em cima de caminhão. Não existia ainda a estrutura, né, do palanque, da coisa com luz. Era na marra, meio-dia, fazendo show, assim, às vezes mais pra vaca do que pra gente, tudo. E aprendendo literalmente com Dominguinhos que chegava pra fazer um show, com os grandes artistas que vinham do Sul fazer show, e Beto Barbosa, que também foi parceiro. Nesse começo aí, qual foi a menor plateia que você já fez show? Eu fiz show, eu cheguei a fazer show realmente. Teve um show que ele arrumou pra mim, esse vagabundo, que eu quase levo uma facada, cara. Por quê? Porque era num forró e ele disse, não, é o lugar certo pra você fazer o show. Chamava Jardim Iracema, um bairro perigosíssimo. Ele atrás de catar dinheiro, ganhar dinheiro em cima de mim, né? Aí ele me leva para o forró. Aí o cara do forró diz, e agora vamos apresentar aqui um pouquinho de alegria, de humor. Vai aqui o artista da terra, Tom Cavalcante. Aí eu digo, boa noite, tudo bem? Parou, né? Todo mundo dançando de boa. Boa noite, pessoal. Não sei o quê. Rapaz, isso aqui tá animado, hein? Tá animado demais. O cara assim, ei, pode descer daí, ninguém quer você aqui não sei o que e tal. O quê? E porrada lá, porque o cara queria que eu continuasse. E ele disse, não, aqui é dança, meu amigo. Aqui não tem lugar pra palhaçada não, aqueles caras grosseiros. Cara. Pelo amor de Deus. Não foi, Dino? Bacana, hein? Mas a ideia tem que estar onde o povo tá. O artista tem que e ele entendeu, o artista tem que ir onde o povo tá. Aí fui fazer show em circo, no Ceará. Meu circuito de circo também foi muito bacana. Aquele circo mesmo de terra batida. Na primeira piada que eu contava, o palhaço, não, meu amigo, pelo amor de Deus, não pode não, tá cheio de criança aí, porque eu digo, então tem que... Vamos balancear o negócio aqui, fui aprendendo e tal. Passei por tudo, cara, por todas as experiências boas, assim, e realmente, se eu, na minha trajetória, causei alguma impressão de que fiquei importante, foi realmente pelo fato, eu sempre digo, foi pelo fato da demanda ser muito grande, de às vezes você chegar num ponto de você realmente não poder atender uma pessoa, aquele vizinho amigo que te adora, que gostava de você, que num certo momento ficou reticente, dizendo assim, pô, o cara fez sucesso, mas não era não, era tipo chegar em casa, dormir, pegar a mala no outro dia e viajar de novo, voltar. Eu tinha até uma brincadeira com o Chico, que eu combinava com ele, que era o seguinte, como a gente tinha uma parceria, de negócio. Ele era sócio do teu show? Ele era do show da Lagoa, que era Tom Cavalcante, a Cana e Brava, foi o show que ele dirigiu, ele tinha um percentual. Então, como eu tinha essa liberdade com ele, me tornei um filho querido dele, eu podia chegar atrasado na escolinha. Tá. Né? Então tava todo mundo no Teatro Fênix já esperando a gravação,
Aí eu combinava com ele, né? Porra, falar isso na frente de Chico Anísio era foda. Aí eu chegava de João Canabrava, eu digo assim, Chico! Aí ele disse assim, oi, Tom. Eu digo, pode começar. Eu arrumei tanta inimizade. Porra. Galera não levava muito por brincadeira, não. Nossa, até explicar isso aí, meu irmão. Putz. Ele que tinha que explicar. Fala, não, galera, tá combinado. Combinado, pode cara. Começar. Eu digo, pode começar essa porra. Meu Deus do céu. E eu aprendi muito com esse ser humano. Eu pude beber da melhor fonte de coisas que ele literalmente, muito generosamente passava pra mim. O que ele te falou sobre fama, sobre sucesso? Porque ele viu que era um garoto que ele meio que ajudou, né? E colocou no principal programa e de repente era o maior sucesso do Brasil. E ele te chegou a preparar pra isso? Ele falou sobre isso contigo? Bastante. Ele faz um último e-mail dele pra mim, é exatamente falando sobre a minha disciplina. É mesmo? É, porque ele fala... Falou o último e-mail? Antes dele morrer, há 11 anos atrás. Tá. Né? Até tô pedindo pro Bruno, pro André ver se localiza esse e-mail, porque eu não consigo encontrar nos meus dados lá no meu HD. E ele fala coisas muito lindas pra mim, muito, muito bonitas, importantes, e fala isso, meu filho, a gente aprende a cada dia com os novos, e há essa troca, enfim, essa permuta de conhecimento. E com você eu aprendi sobre disciplina, porque em determinado momento da minha vida eu ganhei muito dinheiro, mas eu era um cara que eu apostava em corrida de cavalo, né? E ele tinha muitos cavalos, realmente. Às vezes perdeu muito dinheiro. Perdeu muito dinheiro, né? Então, imagina quanto ele ganhou, né? Então... E aí, cara, não, o Chico chegou a ser o artista mais rico do país, ao lado de Silvio Santos, em determinado momento. Chico era o cara que fazia comercial do refrigerante A, da chinela B. Havaianas, de né? tudo. Putz, é mesmo, de Coca-Cola era ele, né? De detergente, não sei de quê. Se não era o maior salário da Globo, era um dos maiores, né? Exatamente, obrigado. Exatamente. Ele ganhava muito dinheiro. E a mão e o bolso era pra estar ajudando sempre. Ele me ajudou. Eu tenho um cheque dele, na época, de 1 milhão de cruzeiros. Mas por quê? Porque ele teve pena de mim e eu... Morando na kitnet, ele pegou um dia, me chamou e disse assim, Fega, eu tirei a xerox do cheque. O dinheiro eu gastei, né? Claro, é óbvio. Mas eu xeroquei e tá guardado nos meus alfarrados. Você tem isso, cara? Ele passa um cheque de 1 milhão de cruzeiros novos. Uma coisa vai assim. saber que moeda que era da época, né? E era um dinheiro bom. Era como se fosse assim, uns 15 mil, uma coisa assim. Não sei o paralelo. Pô, que legal. E ele toda a vida foi muito generoso nesse nosso relacionamento, porque eu saio da escolinha e vou pro sair de baixo. Pô, e aí... Com a anuência do Boni. Como foi o convite? Com todo, o Boni me convida, junto com o Daniel Filho. Mas era ou? Não dava pra ser E? Não dava pra fazer as duas coisas? Não dava. Tinha que escolher mesmo? Porque era pra São Paulo, tinha que vir pra São Paulo, largar tudo no Rio. Só que o Chico, ele era um cara muito calado, e aquele homem calado, no fundo, ficou magoado. Né? Ficou magoado esse período quando eu disse, Chico, eu tô saindo da escolinha, como é que você constrói um filho? Como é que você pega um cara que você dá uma oportunidade, constrói, lapida esse menino? E esse menino agora tá chegando um momento, vai dizer que vai embora. Porra, e aí foi. Uma porrada, né? E aí eu tive que beijá-lo muito, acalmá-lo muito para poder ele entender. No primeiro momento, não. Aí, com a ajuda dos meninos, de próprio Zico e de Fagner, foram acalmando ele. Ele foi entendendo. O Tom tem razão. A gente chega uma hora, tem que voar. Não tem e como. Não tem como. Então, assim, aos senhores aí que, né, tem esse craque do lado aí, uma hora ele vai ter que voar e as pessoas vão ter que entender. Eu entendo bastante. O Carlos Alberto esteve aqui, ele já falou sobre isso também, né? Que ele entende quando o personagem faz sucesso, ele tem que sair, né? Não tem como. Você também, você sabe, da sua vida você tem que buscar novos rumos, mas na época, novos horizontes. Na época, como que foi? O Boni te faz o convite. Aí o Boni vai num show meu no Metropolitan com o Daniel, assiste lá meu show. E no final, eles no camarim falaram. Ele já tava com a ideia, então. A gente tem um lugar pra você num programa no sítio com que a gente vai lançar na Globo. Com você, com o Miguel, com o Tatá, Marisa Ortiz, Araci e Cláudia. Queria saber se você topa. Eu digo, não, eu preciso ver o que é. Aí, primeira coisa, eu digo, como é que eu vou sair da escolinha? Exato. O que ele fala? Aí o Boni fala, não, com o Chico eu resolvo. Com o então Chico eu resolvo. Mas resolve entre aspas. Resolve entre eles.
E aí ele conversa com o Chico, mas enfim, fica esse mal entendido. Essa coisa arranhada aí. É muito doido isso, né? Mas como você vê um cara como... Até falei hoje com o Whindersson, eu tava trocando ideia com ele no WhatsApp, cara, que é um cara que eu admiro pra caramba, eu também, né? É um cara que tem uma história tipo a sua também. O cara na casa dele, né, cara, gravando um videozinho sem camisa, parede sem reboco, e de repente o fenômeno... É uma história que... São histórias... A sua, dele... Acontece a cada geração, uma, duas, é muito difícil, né? De 40 em 40 anos acontece uma parada dessa, assim. O que você acha? Tá na hora certa, no momento certo? Eu acho que nas duas histórias, a gente traça aí uma linha de raciocínio. Nas duas histórias há uma impetuosidade, há uma vontade. Uma vontade de ir atrás do troço sem saber para onde ir. Então, meio no... O Whindersson não tinha um plano, vou ser um... Né? E do lugar que ele saiu, que é menor ainda e mais ermo ainda, um lugar mais desabitado do que a terra dele não existe, né? Com todo respeito, ele mesmo brinca com isso. É um lugar pequeno, uma província, um sítiozinho, onde ele mora. Bom Jesus, em Bom Jesus. Pro mundo, né? Em Bom Jesus, e o cara sai pro mundo. Então, assim, nas duas relações, né? Retirando a coisa da internet, que alavanca realmente uma carreira, ele descobre essa fórmula é dele, do garoto sem camisa que faz essa troca de identidade ali, fazendo diálogo através da edição, né? Ele percebe isso. E que todo mundo sente muito próximo àquele cara, porque não tem cenário, não tem nada. Tá aí um cara bom de seguir como influenciador, entendeu? Esse é um bom exemplo de luta. Exato, né? Também acho. Esse é um cara maravilhoso para seguir. Um menino bom, de uma alma serena, Canta bem também, Canta, né? é músico. Já foi no show dele? Já, música e tudo. Não é arrogante. Total, cara. No sentido de, sabe, subiu a cabeça. Não, tá o mesmo cara. Vive na dele. Chinelinho, calção. Outro dia ele dormiu lá em casa, tinha que gravar um comercial pra Oi no outro dia. Eu digo, mas troca esse calção. Mas não, eu vou assim mesmo, grava ele. Faz o show dele com aquele. Faz o coisa pro calção. À noite ele tinha show no Teatro Brasileiro. Lá está ele com o mesmo calção de noite lá. Não, e como se não bastasse, vai lutar com o Popó, velho. Vai lutar com o Popó. Não, e agora vai fazer outras lutas. Eu falei com ele, não, tô treinando. Internacional. 10 dias pra umas lutas. Eu falei, isso é doido, velho. Internacional agora. Pra quê? Mas ele manda bem, manda bem pra caramba. Ele cresceu muito, musculatura, se cuidou, o bicho é violento. Mas podia ter morrido. Podia ter morrido. Porque é o Popó, né, cara? Brincadeira. Eu tive uma gravação com o Popó. Quando eu fazia o Megaton, né, ele vai ao Megaton, eu tô lá de personagem e a gente só insinua, só brinca ele de luva de boxe, só que aquilo ali demorou 40 minutos aquela gravação. Eu cheguei em casa todo roxo. Só na brincadeira. Todo roxo por conta do contato da luva. A luva, onde ela bate, ela vai machucando. Né? E não foi murro, não. Era contato só, um contatozinho. Mas cheguei todo roxo aqui atrás, cara. Imagina o Whindersson. Ele deu pra valer, né? Deu valendo. Exato. E chegou um momento que o Whindersson partiu pra cima dele pra derrubar. Aí ele sentiu, disse, opa. Aí ele olhava pro Tiro Lipa aqui e dizia, eu derrubo ele. Eu derrubo agora. Agora eu derrubo ele. Ficou doido, o papo ficou doido. Vou derrubar. E o Tiro Lipa gritando, não, para. Esse show foi muito marcante na minha vida, porque foi... Você lembra desse show, então? A gente ficou nos últimos 10 anos do Chico, ele já com problema de respiração, com um pulmão só, ele era muito valente, assim, um homem muito determinado. E a gente faz o Chico.tom. Ele manda fazer todas as trilhas pela Sarinha Belchimol. Ficou um espetáculo lindo. E a gente apresentava o Chico.tom, onde ele entrava, primeira parte, eu vinha de tom. Em seguida, ele vinha de professor Raimundo, contava algumas histórias de professor e chamava o aluno ilustre dele, que era o Canabrava. Aí, meu irmão, eu e ele teatro vinha abaixo. E era para maiores de 80 anos. Era só porrada. Porra, como eu queria ter visto esse show, muito forte, muito bacana. E assim encerrou a nossa parceria com o Chico.tom, né? E eu tenho assim uma saudade muito grande do mestre Chico. Ele fez até, antes dele morrer, ele fez espetáculo até... Cara, ele deu muito trabalho, assim, porque ele não desistia. É mesmo? Ele falava pra mim que quanto mais ele falasse, melhor, por conta da respiração. É mesmo? Melhorava? De falar, de colocar pra fora. E ele já bem abatido, tem um momento que a gente vai fazer show em Cuiabá,
e ele tá muito mal. Uma semana antes a gente foi em Rio de Janeiro, lotado, lá no Metropolitan. E ele não chega pro show, foi muito difícil para mim esse dia. É onde você pergunta se você é tranquilo, mas nesse momento eu me estresso. Me estresso não, fico mal. Entendi. Porque você falando de em Cuiabá? Ou eu tava no Rio, e aí ele chega de cadeira de rodas no Rio, muito mal, respirando muito mal. Aí ele diz assim, meu filho, você abre o show, faz por mim, todo de paletó, todo lindão, que eu tô dele com isso. Eu digo, mas você tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. Meu Deus, o cara foi mesmo assim. Eu estou aqui, no final você vai me pegar, vai me levar. E aí tem as imagens, eu entro com ele na cadeira de roda, ele se desculpa para o público, aplaude de pé. E aí na semana seguinte tem Cuiabá, ele não pode ir para Cuiabá. Eu ligo pro médico dele, o médico dele disse, Tom, ninguém manda no Chico não, Tom. Ele é capaz de morrer dentro do avião e eu não tenho moral de dizer que ele não. Aí ligo pro Bruno. Sei. Bruno, liga pro teu pai e vê se tu consegue. O Bruno, sem chance, Tom. O velho é sem controle. Ele não tem controle, ele vai morrendo, ele vai morrer do palco. Nossa, e aí ele fica, realmente não consegue ir. E aí o hospital já é o fim dele, né? Foi nesse... nesse período aí. Aí, cara, ele demora no hospital e eu vou ao hospital lá no Rio e fico mal pra caramba vendo ele todo ligado naqueles tubos, naquelas coisas. Ele falava escrevendo por uma plaquinha. Ele tava consciente então tava ainda? Consciente. O médico me chama assim na outra sala de chapas, né, de pulmão, de raio-x. Aí acende assim, mostra aqui então, um pulmão e outro só um negocinho pequenininho assim. Todo debilitado. O maior arrependimento da vida dele foi... Fumava muito, né? Fumava muito do cigarro, ele lutou muito pela célula-tronco, um instituto que ele ainda começou, que a ex-mulher dele, a Malga, ainda trabalha em cima disso, que é a célula-tronco como restabelecimento, né, dessa genealogia aí. Fisiologia do pulmão, corpo. então? Pulmão, cara. E ele se arrepende muito. Meu filho, o bom arrependimento da vida, cigarro e tal. E tem um momento muito lindo, assim, que eu tô do lado dele, que eu fico beijando ele, assim, e aí ele pede a placa Malga, pediu a plaquinha assim. Poxa vida, ele escreve. Aí ele escreve assim, ó, te amo. Cara. Meu Deus. Aí tu me arrebenta. Aí meu coração. Coração. Eu comecei a querer passar mal, cara. Putz, cara. Comecei a querer passar mal. Te amo. Aí eu. Me deu. O cara sabe, né, que ele tá que indo. dá taquicardia. Eu já me blindei, que eu me blindo disso, como eu tô falando agora. Você tá emocionado, mas eu me blindo porque senão eu passo mal. E eu fui lá pra fora e digo, vamos embora daqui, Patrícia. Pelo amor de Deus, que mal. Achei que eu ia morrer, cara. Meu coração disparou, sabe? Fiquei mal, todo ligado. Todo ligado naquele negócio. O cara escrevendo um negócio assim, meu Deus do céu. E ele quanto tempo depois ele... Aí ele falece, acho que uma semana depois. Nossa, mas ele sofreu muito ou tava de Tava boa? estável. Tava estável, anestesiado, morfina, escambau, né? Muito doido. Que doideira. Essa emoção é a minha, cara. Essa emoção é do monstro. Total, cara. E tem uma coisa assim que a gente era muito... A gente entrava nos papos, assim, no avião e tudo, assim, de um humor muito nosso, muito cearense, assim, muito doido. Não falava só de humor, imagino, né? Falava de vida. Mesmo? De vida, falava de incertezas, de gastos que ele fez na vida, excessivos. Gastou demais. De namorada que ele teve na Argentina. Sabe? De raparigueiro que ele foi. Aquele cara aproveitou também a vida, de jantar com a Zélia Cardoso, ele mandava, a Zélia muito formal na época, ele combinar comigo de jantar, ela jantar com o mordomo e tal, e ele disse, olha, tá lá em casa, você vai se ver macarrão, você vai cortar o macarrão todinho no garfo e na faca na frente, só pra irritar. E vai botar farinha em cima, só pra ver a cara dela, e eu lá, ó, cortando macarrão, e a mulher assim, ó. Porra, ele aprontava, cara, que legal. Aprontava. Eu pego ele no hospital, na primeira internação, não na última. Eu tô descendo do navio do Roberto Carlos, ele tá internado. Eu fico no hotel, depois aí eu pego o Vavá, um amigo nosso de Recife, que é muito amigo dele, e o Vavá tem a cabecinha raspada, e ele tava entubado. O Chico tava entubado. E eu escrevo na cabeça do Vavá. Não podia rir, né? Não podia rir. E eu na van, quando o Vavá desce do navio comigo, foi do navio comigo, eu escrevi cu na cabeça do Vavá com a caneta.
Ele vai visitar o Chicaniza. De frente não tá vendo. Cara, eu esqueci e ele foi. Passado, o Chico tira o tubo depois, aí quando eu entro lá na cadeira, ele disse, seu filho da puta. Filha da puta, queria me matar antes do tempo, filha da puta. Eu digo, que foi? Porra, ele manda o porra lá do Vavá, escrito cu na cabeça. Eu fui o primeiro que vi. Cada um. E eu apostei em mim nesse... O contrato era pra... A proposta era de quanto tempo o contrato? De 7 anos. Pô, bom, né? De 7 anos, chega no 6º ano, eu faço tudo que eu tenho que fazer, de experimento, e tudo deu certo. Bofe de elite. Isso que eu queria falar. Teve algum tipo de limite, assim? Claro. Eu quebrei muitos. Claro, religião é uma coisa que tinha, né? Mas eu quebrei bastante dogmas tipo ali dentro. Tipo, não podia andar com um crucifixo. Eu digo, é comigo mesmo, sou eu que vou andar. É mesmo? O maior que eu encontrei ali na 25 de março, eu comprei, andava com crucifixo no peito. Dentro da Universal com crucifixo. Mano, esse cara... Você não pode andar com crucifixo. Eu digo assim, quem falou que eu não podia? Não pode, não. Eu quero falar com uma pessoa que... Onde tá escrito aqui porque que eu não é interessante, né? Atira, mas não sabe onde foi que veio o tiro. Não, né? é que às vezes a pessoa fica com medo do chefe e às vezes não tem então isso. eu não engolia isso. Aí, árvore de Natal não podia nos programas de Natal. Aí eu digo assim, vai lá na Cecília dele, pega a mão que tiver no shopping e bota aí. Enorme. Não pode não, árvore de Natal. Eu digo, já está. Já tá aqui. Tá? E foi pro ar. E vai pro ar. Era assim. E nunca. Não pode de boa depois. Não pode falar sobre. Religião, cartomante, não sei o quê. Levava um hipnólogo, por exemplo. Sei. Não, hipnólogo não pode, não, porque mexe com religião, não sei o quê. Eu digo, não. Cadê o cara? Trazia o cara do Rio Grande do Sul, o melhor. Hipnotizava todo mundo. Até os bispos. Até os bispos que estavam lá assistindo o programa estavam hipnotizados. E fui quebrando esses dogmas e tudo. Os caras rezando pra Nossa Senhora, né? Daqui a pouco. No final... Tinha esse papo também que não podia falar Nossa Senhora, não né? Não podia. Lá no camarim tinha Nossa Senhora, no meu camarim tinha. Sério? E nunca encheram o saco? Não falaram, né? Não. Então, pô. Senão eu ia embora. É assim. E aí o que acontece? Sempre foi uma relação muito honesta entre as partes. Foi boa, sim, sempre. Foi muito tranquilo. Os caras são muito... O que eles prometeram, eles cumpriam. Pra caramba. Pô, isso é importante. Chegaram junto mesmo e eventos assim grandiosos que a gente fazia. Bofe de elite. Reuniu 40 figurantes, sabe? Tinha externa. Aquela externa gigantesca à noite, saía legal e os e tudo. Comprava ideia. Eu fiz um projeto que era o da Praça da Sé, que foi espantoso, porque eram 8 câmeras na Praça da Sé. A gente levava o programa para a Praça da Sé, gravava ali em meio, né? Em meio a muito craqueiro, a muito roubo, eu ali no meio atuando e dizendo assim, segura os bolsos aí. Tá? Aí, quem tiver roubado aí pode vir fazer a reclamação, utilidade pública aqui. Vem enquanto tinha uma briga assim e tal, mas foi muito bem sucedido. E muita audiência, cara, muita audiência, impressionante. E eles ficaram satisfeitos? Bastante. Isso é importante. Aí faltando um ano, deu um tilt na minha cabeça de cansaço mesmo, assim. Porque a rotina era muito pesada? É mesmo? Qual que era? Primeiro ano... Fala a rotina como que era fazer um programa diário. Segunda a sexta-feira, né? Tá. De segunda a sexta-feira, todo dia um programa diferente. E quanto tempo de arte, assim? Quantos minutos? 45 minutos. Certo? 45 diário? Diário. E nossa, é muita coisa. 2, 3 intervalos, mais diário. Então, assim, um dia, entrevista. Outro dia, Silvio Santos com o elenco da Uma Nota Maestro. Sei. Aí Calouros. Show de calor. Né? Tipo Ratinho. Sei. Qual é a música? Qual é a música? Tava desocupado o Sérgio Malandro, tava desocupado o pianista, o Maestro Zezinho, trouxe todo mundo para dentro do programa. Lá está eu de Silvio Santos, aí processo em cima da Record. Tomou processo? Processo porque tava o programa do cara. Exato. Né? Eu digo, é a flor, aí vem a flor, aí vem a flor entrando. Aí vem a flor. Aí o Silvio Santos falou, os caras não estão fazendo o meu programa na Record. Fizemos o programa dele. Que doideira. Aí, mas tipo um negócio desse, você pedia aprovação ou já fazia? Não, já fazia. O Vidomar não tem juízo, né?